1º de abril de 2019. São 6h50 ou 6h58, não está nem dando para ver direito. Mas vamos lá, vida que segue, bom dia. E vamos falar sobre a teoria. A teoria celular. É isso, a teoria celular. Naquele dia, a vaca estava precisando de ser reformada, talvez reformulada, repensada, requalificada, reintegrada. A questão era a forma como, de fato, a humanidade brasileira resolveu mudar a forma de se avaliar. Devo eu dizer que na época em que eu estive de fato sentada no banco escolar, eu tinha que fazer a prova, a recuperação e só depois a ré. Sim, eu tinha que de fato mostrar que eu tinha capacidade de avançar. Talvez dissesse que não era justo, pois se eu perdesse em uma matéria, teria que repetir tudo. Talvez devesse repensar de forma bem particular a forma como de fato lhe colocar na balança para de fato você de fato passar pelo banco onde a dificuldade estava a se apresentar, mas da forma como de fato foi, de certa forma, repensado, quer dizer, a gente pode até concluir que o fardo foi jogado de lado. É isso, a questão é essa. É a nossa capacidade de não se importar. É isso. Uma coisa de fato é você até muitas vezes amenizar ou dar até uma oportunidade sem o outro se esforçar, mas sabendo de fato travar. É usar o trava-língua para mais na frente cobrar. Lhe demos a oportunidade, você não esteve a aproveitar e de fato você vai ter que deixar. A questão foi de fato, isso, de requalificação. Era sempre os mesmos. Isso mesmo. O que mudava de fato era a nossa forma de entrar na casa. Sim, porque sabe como é que é país do carnaval? É isso, a humanidade brasileira. O país do carnaval. Aí você mudava a fantasia. A questão é isso, empresarial. Sim, porque você faz um registro, mas você de fato tem a possibilidade de usar o nome fantasia sem prejuízo da mais-valia. É isso. Isso é que é de fato esquisito. Você não conseguia achar nos registros o sujeito. É isso. Também tem isso. Nós temos de fato essa mania de colocar sujeito indeterminado, sujeito impessoal, sujeito oculto, sujeito composto. E a gente conseguir decifrar o que é um sujeito simples é uma coisa que não é uma coisa, quer dizer, é isso. O sujeito simples. O mordomo. Sim, o mordomo conhece de fato o chão da casa. Aí é que está. É isso que a gente precisa analisar. A sapataria do lugar. Sim, porque você pode vestir de jegue, de
jumento de burro. Você pode de fato ser o palhaço, você pode ser o malabarista, você pode ser o humorista, você pode ser o proprietário, mas o nome do sapato você não pode mudar. O mordomo que conhece de fato o lugar onde ele está a trabalhar, com toda certeza ele sabe identificar o número do sapato. E quem seria o mordomo do lugar? Aí é que está. Eu sempre soube que o leão é o mordomo do lugar. É ele que é o responsável, de fato, por vasculhar a casa e saber, de fato, onde o dinheiro está para gastar, é para pegar, para dever, para devolver, para confiscar. Aí eu logo entendi. Porque a humanidade brasileira, sim, sabe como é que é essa mania de festejar? O leão, muitas vezes, tende a avisar. Festa demais pode prejudicar. Festa demais pode prejudicar. Mas também quem senta... O quê? Quem senta... quer dizer, costuma de fato abusar. Aí utiliza mecanismos para o leão se acalmar e o sapato não identificar. Quer dizer, vista grossa, quer dizer, trocar. É isto. Aí é que está. Sabe como é que é? A gente sabe onde o erro está, quer dizer, onde a coisa está, quer dizer, onde o dinheiro vai parar. A gente não é tolo de não acompanhar. A questão é que a gente sabe burlar. É isso. Nós ensinamos o leão a rosnar. Claro, não dá para deixar de fato o leão abocanhar se a gente lucrar. Também não dá para a gente fechar a boca do leão para os outros dominarem. Não, não dá. A gente teve que criar táticas para o sapato, o leão identificar, nos avisar e a gente utilizar sempre a controladoria. Sim, existe de fato aquilo que a gente muitas vezes deixa passar. O que é o coafe do lugar. Sim, a forma como o leão costuma de fato usar o coafe do lugar para saber de fato como trocar o sapato. É por isso que eu sempre digo. Olha, eu acho chata essa história da gente ir para uma casa e ter que deixar o sapato de lado, dizendo que é por causa do assoalho. Eu acho esquisito. Mas sabe como é que é? Muitas vezes é uma exigência do ministro. Sim, porque não dá de fato para você desconsiderar aquilo que é o ministro que senta para de fato calcular a despesa do lugar. Aí ele diz, necessário se faz exigir que o sapato fique do lado de fora antes de entrar, que é para a gente saber como usar. Nada de fato de beneficiar sem querer nos auxiliar. Aí, de certa forma, o ministro que sabe como é que é? Sabe calcular. Nesse ponto tem razão. Porque não dá para você entrar com barriguinha, sair com barrigão, sem de fato colaborar. Aí é que a coisa pegou. Okay? Sim, porque a barriga, de fato, foi empanturrando demais. Sabe como é que é? Facilidade em tudo quanto é lugar. Quando descobriram que poderiam, de fato, ficar sem pagar. O quê? Santo Deus! Imposto a dever! E que
depois bastava conceder algumas benesses para quem de fato era o detentor do poder. Oh, santo! Aí o imposto costumava desaparecer. E o leão, esse de fato, entrava em hibernação, fazia de conta que não estava vendo nada, não. E aí era só. É isso. Aquele rugidinho de nada. Assim? Aí sabe como é que é? Desde que a gente implantou essa possibilidade do governador, o administrador, quer dizer, aquele que o povo de fato acha, quer dizer, aquele que de fato sentou no braço do eleitor. Aí, de fato, a desgraça é essa. Sim, eu tenho que dizer, essa é a desgraça maior que já colocaram em andamento na casa. É de você dar uma folha em branco e uma caneta com uma tinta que nunca se acaba para você ter o direito de fato, colocar benefício em tudo quanto é lugar. Porque tudo que faz é lavar o dinheiro, não só do poder, como o próprio dinheiro que eles estiveram a receber. É assim que acontece. O leão finge que não vê, cria um mecanismo. Quando a gente quer de fato de alguma maneira desfavorecer, a gente usa o mecanismo para o leão de fato fingir que vai de fato rosnar. A pessoa corre para de fato conversar e aí beneficiar. Quer dizer, benefício de fato entrar. O problema é mais adiante, ok? Quando de fato chega no lugar, arranca de tudo. Santo Deus. Vamos imaginar quem é que de fato lucra de fato com uma borracharia no meio da estrada. O borracheiro é que não é. Se o borracheiro lucrasse com uma pequena borracharia no meio de uma estrada, a vida dele seria assim tão maltratada? Claro que não. Mas ele está ali para avisar o leão. O quê? Sim, é isso que o borracheiro faz. Passa carro, passa caminhão, passa até cegonha de montão. Aí, de fato, o borracheiro vai lá, faz aquele trabalhinho, ganha um dinheirinho, mas aí avisa o leão. E mais na frente, aí a gente até pensa que vai, de fato, tirar aquilo que o caminhão pode nos dar. Aí o caminhão, que já sabe de fato, sabe como é que é? Onde esteve a passar, aceita de fato parar. Aí descarrega no lugar, aí já tá de fato, é muito mais avançado do que nós. Aí é questão. Tecnologia de montão, sabe de fato como está agindo o leão. Aí manipulação, daqui a pouco abocanha o leão. O leão fica muitas vezes tateando. O quê? É isso, catando moeda no chão. Aí o caminhão que chegou, que a mercadoria de fato até colocou. De repente deixa um buraco. Um buraco no lugar de fato onde ele parou. E o que ele faz? Antes de fato do Estado ver o tamanho do buraco. Ô, santo, o caminhão recalchutado levanta, carrega tudo e ainda faz chantagem. Ok? Ah, Maria, que tem que sair, que não está dando. Olha, depois de fato, o que é de vasculhar o leão do lugar. Saber de fato como é que ele pode de fato usar a lábia. Aí, sabe como é que é?
a caneta, que é um tinta que não acaba, a folha em branco, a beneficiar. Aí pense de fato, usa o próprio dinheiro do Estado para de fato tapar o buraco e mais uma vez, o quê? Um outro buraco. Aí, quando de fato o Estado não tem como bancar, o que o caminhão, de fato que é caminhoneiro, com toda certeza, não é festeiro. O caminhão é tecnologicamente avançado. Chega de fato sem precisar do trabalho. É de um pobre coitado. Aí o Estado ainda tem que pagar as custas do caminhão sair de lá. E aí um buraco, um buraco, um buraco. E nós não sabemos de fato como é que um país que tinha tudo. A questão é que o país tem tudo para dar errado. Folha branco, sabe como é que é? Nós, de fato, criamos condições para, de fato, o asfalto ser inadequado. Nós criamos, de fato, condições para a borracharia estar lá, achando que isso iria nos beneficiar, mas o caminhão chega, se beneficia da própria borracharia, quando faz o benefício para si mesmo, deixando um buraquinho lá, chega no lugar onde ele de fato diz que quer ficar. Aí ele já chega com os pneus furados, mais step, tudo já chega arrombado. Ele não leva nada, ele já chega um trapo. Ele já chega endividado, porque tudo que o caminhão faz, de fato, é arrancar do Estado. Tudo isso porque nós, o tempo todo, criamos mecanismos para o Estado já viver, nascer e morrer falido. Com essa história da gente dar benefício. E ninguém fala disso. Não há ninguém, de fato, com responsabilidade no lugar para trazer, de fato, a luz da economia. O que, de fato, faz quem entra e sai. O quê? É isso, sai de mão vazia, quer dizer, entra de mão vazia, quer dizer, sai de mão vazia, quer dizer, entra de mão vazia, sai. É isso. Sempre de fato utilizando essa história de que está empregando. Não está empregando. Não está empregando. Não existe benefício nenhum para o Estado. É nenhum. O Estado é usado. O povo é escravizado. Tudo lhe é tirado. Aí faz a costumeira chantagem do lugar. Mas quem está sentado sempre esteve a se beneficiar com o ar. Sim, com o ar que o caminhão costuma jogar. Aí o que é que faz? Não se importa em de fato colocar o caminhão no seu devido lugar. Nada. Aí deixa tudo para lá, na ilusão de que está lutando de fato pelos empregos. Mas o caminhão é apenas um pau de arara. Não traz de fato benefício. Chega ali, aí barriga vazia. Aí aproveita da barriga vazia. Tira tudo até o tutano do osso do trabalhador. Carrega tudo. Carrega tudo. Não deixa nada. O que as fábricas têm realizado nesse país tão desgraçado,
onde o povo de fato tem vivido dessa forma desgraçada, no real sentido da palavra, sem nada, sem nada. Quando o povo de fato acha que trabalhou na fábrica e que tem a possibilidade até de se aposentar, aí é que está. Aposentadoria é quase nada. É quase nada e nada. Você vai ter uma vida desgraçada. Porque ainda tem, de fato, tudo aquilo que é mascarado pela fábrica. Aquilo que, de fato, é prejuízo físico. Isso não é falado, não é questionado, não é sequer estudado. E o trabalhador ali, completamente luído. É isso mesmo, luído. Você tenta encaixar ele em algum lugar, ele não consegue se encaixar. Aí luído. Aí vai estar lá. O parafuso está luído, a porca está luída. E aí entra o papel do sindicato. Ainda tem isso? Santo Deus! O sindicato, de fato, sempre colabora para esse prejuízo, o que é muito esquisito. O que é muito esquisito, porque o sindicato o tempo todo recebe benefício em seu próprio prejuízo. E eu não vejo gente que diz que tem sabedoria trazer de fato o pensamento para o trabalhador de que o sindicato o tempo todo é um péssimo condutor. Passou a ser, de fato, o capitão do mato. Passou a ser o capitão do mato. E muitas vezes até o sindicato, que tem uma visão um pouco diferente do mercado, ele acaba sendo capitão do mato, porque ele de fato também é empurrado, é sufocado. E ele não consegue. Porque os cabeças do lugar são os mesmos. Porque os cabeças que vivem ali, tirando de fato desse poder do trabalhador, quer se juntar para se fortalecer, o direito de ser o seu condutor, são os mesmos. Os mesmos, com os mesmos sapatos, são os donos dos mesmos sapatos. E isso é que muito prejudicou, de fato, o avanço do trabalhador, as conquistas. Jogam sempre, de fato, como aquilo que foi conquistado no passado como ganho. Hoje é prejuízo. Aquilo que foi dado para o trabalhador como ganho do passado foi, de alguma maneira, o compensador. Hoje é prejuízo para o trabalhador. Eu não vejo ninguém falar isso. Porque o mundo mudou. O mundo mudou. Hoje não se corta árvore com machado, não, gente. Não se corta mais árvore com machado. E a gente quer vender, de fato, que é um sistema criado para quem cortava a árvore com machado ainda é benefício para o trabalhador? Virou um mundo de horror. E sindicato, os cabeças, esmagando o trabalhador. Esmagando o trabalhador. Porque o trabalhador, de fato, não tem condição de alcançar o pensamento que é necessário, de fato, plantar.
Se de fato a condição de trabalho mudar, a lei tem que de fato beneficiar quem está a trabalhar naquelas condições. E aí, de fato, a gente não sabe explicar a situação, de fato, do caminhão. Simplesmente porque os sapatos usados, os sapatos de fato que entram nos espaços para continuar, são os mesmos do lugar. Não há de fato rompimento com o passado. A continuidade é o continuismo. Você sai da sala para a cozinha, para o quarto, para o banheiro, para o lavabo, mas você está sempre usando o mesmo sapato. É o mesmo sapato. Você pode colocar um jegue na cozinha. Você vai tirar ele da cozinha, ele vai passar para a sala. O sapato, o jegue vai estar lá. Ele vai deixar de ser jegue e vai poder até ser cavalo. Mas ele vai estar usando o mesmo sapato. E isso o tempo todo, de fato, não é denunciado, não é falado, é mascarado, porque não há, de fato, um rompimento. Você pode colocar, de fato, qualquer pessoa para governar, mas ele vai estar lá, sempre, com um esparadrapo. Ele já vai entrar lá engessado. O trabalhador massacrado fora do mercado de trabalho. E quem está no mercado de trabalho está sendo muito prejudicado. Muito prejudicado. Ele nem sabe se será aposentado, porque não se criou garantia. O que tem de fato acontecido e não é mostrado, está sendo mascarado pelo próprio sindicato, é que o trabalhador, quando está perto de completar, de fato, o tempo de serviço, ele é desligado. E aí, gravíssimo. Quando ele é desligado, o sindicato come calado. E aquilo que de fato ele, vamos dizer assim, pagou para ser de fato o seu cobertor, porque a idade dele já avançou. Aí, de fato, é como você puxar o fio da costura que ainda não esteve de fato com nó. É isso. Ele é tirado do mercado do trabalho, ele é jogado. Só que ele, de fato, ainda não completou o seu cobertor. Aí ele começa, de fato, puxar porque ele precisa, de fato, usar o dinheiro ali, que é pouquíssimo. E sabe por que é pouquíssimo? Porque o tempo todo que ele trabalhou, ele foi, de fato, usando. Não estamos entendendo, não? Acha que a gente, de fato, ia colocar o dinheiro no mercado se, de fato, o Estado não visse a possibilidade de dar dinheiro falso? Santo Deus! Simplesmente usaram a fábrica, jogaram esse dinheiro multiplicado. E aí o trabalhador está completamente descalço. Aquilo que é pensado é que ele será desligado. Ele não vai ter sequer o dinheiro de comprar um sapato. Não estão entendendo.
Eu estou falando do Ministério do Trabalho. Eu estou falando como funciona o Ministério do Trabalho e os ditos sindicatos. Aquilo que foi tramado. Porque o sindicato foi prejudicado por aquilo que foi votado, que não foi pensado, que não foi analisado, que não foi pesado, que não foi destrinchado. Foi prejudicado. O Ministério do Trabalho é um trabalho, ou melhor, é um desserviço ao povo brasileiro. E se a gente conseguir alcançar qual foi a utilidade do Ministério do Trabalho ao longo do tempo que ele foi criado, a gente vai colocar o queijo no prato. E a gente vai saber como funciona o mecanismo do sindicato. A gente vai compreender os sapatos. A gente vai compreender, de fato, a utilidade de sentar lá. Qual é o peso de quem é, de fato, ministro do Trabalho? Cargo tão desconsiderado, inútil, não é? Assim, qual foi, de fato, o trabalho de um limão azedo? Sim, qual foi o trabalho dele no Ministério do Trabalho? Sim, ele que veio de sindicato. O que ele fez lá? Qual é o legado? Qual é o legado? Quem se lembra, de fato, de um peso pesado de um ministro do Trabalho? Um projeto, algo importante, que trouxesse para o trabalhador brasileiro, depois de um certo tempo de trabalho, a garantia de que ele não seria dispensado para ser, de fato, um desvalido. Que ele pudesse, pelo menos, amarrar o cobertor. Que desse para ele a garantia. Calculasse o tempo de serviço, aquilo que foi pago, e ele tivesse um tempo recebendo aquilo que ele pagou, até ele, de fato, ser inserido no mercado de trabalho. Pega para ele, dá um tal fundo de garantia, e aí, coitado, é como pegar a coxa que ele estava ali preparando para ele, de fato, se aposentar. Aí dá para ele o direito dele puxar o fio de linha, desmancha a coxa. E é muito difícil ele inserir de novo no mercado de trabalho. Aí tudo que ele pagou, santo, vai para onde? Contribuiu 20 anos para a aposentadoria. Jogado, feito trapo velho. Recebe um fundo de garantia, porque ele não fica 20 anos numa empresa só. Ó, $1 furado é o que ele recebe. Porque toda vez que ele é jogado fora do mercado de trabalho, ele recebe o dólar furado, que é gasto. Mas ele vai envelhecendo. Aí ele vai entrando e saindo, sendo jogado fora. E 20 anos, ele vai contribuir 20 anos. Aí ele não consegue, de fato, mais se inserir no mercado de trabalho. Ele não consegue pagar para completar o tempo. E o dinheiro dele é roubado. Ele é obrigado a pagar. E o dinheiro dele, ele não tem direito de fato sacar. Sim, ele pagou 20 anos. Aí fica nessa. Fundo de garantia. Aí o dólar furado.
Ele precisa, de fato, arrumar uma maneira de completar e pagar, mas muitas vezes não tem como ser. Ele pagou o emprego, pagou, de fato, a conta, por aquele valor que ele trabalhava. Daqui a pouco ele passa para um emprego, vai ganhar menos. Não dá para entender, ele vai ganhar menos. Aí ele fica sem saber. Aí quando vai fazer o tal cálculo, que é uma coisa impossível de você alcançar. E é impossível de se alcançar. E de repente, você vê de fato caminhão entrando de fato no estado pelado. Mas a impressão que dá, aquele que ele vai trazer no maquinário, não é falado que de fato o Estado banca tudo aquilo que o caminhão vai usar. Isso não é falado. Que o emprego que de fato vai ser ofertado, ai meu Deus, será pago pelo próprio Estado. Isso porque alguém sentou. Você não sabe de fato como é que nós conseguimos colocar nas costas do trabalhador brasileiro andou de tamanho andou. Não vejo ninguém levantar a questão da meia aposentadoria. Sim, a garantia. A responsabilidade daquele que depositou. Daquele que foi jogado feito trapo. Morre sem sequer saber quem usou o dinheiro do tal trabalhador, sepultado como escravo. E se a conversa é vaga? Vaga nada. Basta a gente, de fato, analisar o contrato que é, de fato, assinado entre a fábrica que vai entrar e o Estado que está, de fato, a preparar, colocando a pedra fundamental lá. Se a gente conseguir, de fato, à luz desses olhos, que a terra, com toda certeza, há de comer, enxergar, de fato, o buraco que é criado para, de fato, caminhão entrar e sair lotado de carro, a gente vai compreender o papel do Ministério do Trabalho. Analisando o contrato do caminhão que entra, com toda certeza, lotado de maquinário, e daqui a pouco sai lotado de carro. Chega lotado de maquinário. E aí, coquetel para receber o caminhão lotado de maquinário. O povo esperançoso a mandar currículo vitae para ser contratado. De repente, caminhão sai lotado de carro. E ainda é, de fato, ovacionado. Lotado de carro. Pergunta quem está pagando pelo maquinário e pelo carro. Se conseguirem, de fato, compreender o que sempre esteve a acontecer, a gente vai entender porque o país esteve a morrer. A gente vai compreender, de fato, como funciona o poder. Mais do que, de fato, entregar a estrada para ninguém administrar, a gente vai ter a compreensão de quem passa na estrada. A gente vai compreender a forma como a fábrica é beneficiada pelas estradas esburacadas. A gente vai compreender, de fato, como é que, de fato, a gente está lá, toda hora convidando carrão de bonitão para fazer revisão. A gente vai compreender, de fato, porque que a gente perdeu a razão.
E sabe por quê? Porque quem dita as regras do nosso Estadão, a gente com toda certeza já sabe que com certeza é o pão da fermentação em plena ebulição. Aí, de fato, o povo assim, açucarado. E não é fácil a gente ser um povo açucarado. E não compreenderam, não, venderam o povo brasileiro como adocicado. O povo brasileiro é um povo amargurado. É um povo amargurado. O povo brasileiro, de fato, está tão amargurado, que ele não consegue, de fato, sequer compreender o arroz e o feijão no prato. Desolado. Desolado. Feito boi, jogado. Sem saber qual é o lado. Mas nós devemos, de fato, nos lembrar que o Ministério do Trabalho deveria, de fato, criar condições para separar o povo brasileiro. Sim, o boi que precisa, de fato, ir para o pasto se alimentar. O povo que deveria, o boi, que deveria ficar no curral. De fato, para procriar. A parte do povo, os bezerrinhos que deveriam, de fato, estarem no outro curral sendo preparados, tanto para ir para o pasto, como se desejarem ficar no curral para a procriação. E ainda tem aquela parte da diversão. Tudo isso dentro de uma coisa chamada salário. Salário. Você trabalhar e ter o direito de escolher o que você vai fazer com o dinheiro que você está a receber. Não ele ser confiscado pelo Estado para ser roubado. Isso é que deve ser pensado. Isso é que é, de fato, pensar nos aposentados. É você, de fato, criar mecanismos para proteger o salário. Para proteger aquilo que, de fato, é seu enquanto poder. Mas você, de fato, o tempo todo, favorecer, de fato, quem, de fato, é o detentor daquilo que o povo tem o direito de receber. Vamos nos lembrar. Açúcar queimado, com toda certeza, não é fácil. E como eu devo fazer a leitura obedecendo aquilo que Deus está a me solicitar, devemos nos lembrar que açúcar queimado é amargo. Ainda que a gente possa vender o povo brasileiro como um povo adocicado, nós devemos nos lembrar. O açúcar queimado é amargo. E quando ele é jogado, com toda certeza, faz um estrago. Minha gente, não é fácil. E é a condição em que o povo brasileiro vai ficar. Quando o açúcar for queimado, e aí ele, de fato, receber aquilo que ninguém, com toda certeza, vai querer responder. Mas é a humanidade, a brasileira, a carnavalesca. Sim, aquela que de fato resplandece e seu a fazer. Porque muitas vezes a gente prefere não ver. A gente continua,
de fato vendendo o povo brasileiro como um povo, de fato, adocicado. Por quê? Com toda certeza ele é um povo açucarado. Agora o doce, com toda certeza, é muito amargo. E para finalizar, não é um retrato fácil da gente, de fato, pintar. Porque o retrato do povo brasileiro está lá no Ministério do Trabalho. Um povo desvalorizado, capacho do açúcar refinado. Isso é muito complicado. Porque a gente continua, de fato, assinando as benesses para o açúcar refinado. Porque para a gente não assinar, a gente vai ter que mostrar a realidade do que eles estiveram a realizar. Mas a gente ainda não alcançou, de fato, um pensamento de que o povo brasileiro é trabalhador e merece, de fato, ser tratado com as garantias daquilo que é plantado. Trabalho. Mas o dinheiro do povo brasileiro foi roubado. Resta a gente saber quem é o responsável pelo fundo de garantia do tempo de trabalho, pela aposentadoria, por essa mentira que se vende todos os dias. E eu tenho certeza que pintar um homem jogado no fundo de um tacho, queimado, não é fácil. Infelizmente, é o retrato da forma como o povo hoje está. Amanhã, com toda certeza, o retrato será de uma outra maneira. A leitura é feita conforme, de fato, a segunda-feira. E com toda certeza, hoje é dia do povo brasileiro. A mentira do todo dia. Aquela que se vende. O povo é um povo de muita alegria. Com toda certeza, o povo vive dor e agonia. Eu só quero saber, de fato, o que o povo vai fazer quando ele souber o que esteve a acontecer. Isso nós vamos deixar, de fato, mais adiante. E se é assim, Maria de Cássia, com toda certeza não é fácil entrar lá no dia da mentira. É isso. Não é fácil. Como hoje, de fato, é o dia do trabalhador brasileiro, que foi sepultado num tacho de açúcar refinado, é completamente inacreditável. E se é assim como está o dia? O dia está conforme, de fato, a leitura do dia. E não é fácil você entrar num tacho de açúcar quente para fazer leitura de uma gente que é, muitas vezes, até indiferente com a sua própria gente. É isso, mas é conforme, de fato, Deus está nos enviando. E devemos respeitar. É a forma como, de fato, a coisa está no momento. Obrigada, meu div. Obrigada, família. Obrigada, obrigada, obrigada. Sempre vamos falar. Assunto, com toda certeza, família. Sorria, vocês sempre terá motivo de alegria. Ai, Deus, que assusto.